Muitos padres que foram professores meus, mas padres assim que eu achava com convicção, com vocação. Muitos deles deixaram a vida sacerdotal logo depois do Concílio Vaticano II. O que aconteceu? Foi um erro de seminário? Foi O que houve? Houve uma crise que a gente chama crise pós-conciliar. Ou seja, muita gente interpretando mal o Concílio Vaticano II achou que tudo ia começar uma nova igreja e aquilo tudo para trás não valeu mais nada. E até o arcebispo falou comigo, olha, no meu tempo de seminário, pós-concílio, todo mundo dizia, vamos sair todo mundo, a igreja vai acabar, vamos embora todo mundo. Então, ele falou assim, não, eu vou ficar, eu quero ser padre. Então houve uma crise de identidade. É verdade que o Paulo VI disse que a fumaça de Satanás entrou na igreja? Exatamente, então, essa fumaça que turvou os olhos de muita gente. Porque o pessoal, interessante, esses dias um padre estava me dizendo que ele foi fazer uma palestra para os padres antigos, mais de 60 anos, sobre o concílio. Um padre que é doutor e tudo, ele falou assim, olha, eu peço desculpa porque eu vou falar para os senhores coisas que os senhores devem saber muito melhor do que eu. Pois os padres disseram para ele, não senhor, nós não sabemos nada do concílio. Para nós o concílio foi tirar a batina e tirar as imagens da igreja e vice-virado para o povo, só isso. É mesmo. Ou seja, um conceito errado do concílio. E daí, em nome do concílio, muita confusão foi feita na igreja. Muito. É aquilo que o Papa Bento XVI dizia, está errado achar que a igreja começou de novo. Não, é toda uma sequência, a igreja é a mesma. A igreja não pode perder a sua identidade, senão ela deixa de ser igreja católica. Ele disse uma coisa muito interessante, logo que ele renunciou, um pouco antes, ou depois, não, que ele renunciou, ele foi fazer uma despedida, acho que do clero de Roma, ele falou uma coisa muito interessante, que houve dois concílios, um concílio da igreja e um concílio da mídia. O concílio da mídia foi que estragou tudo. E aí o que ficou na imagem do povo era o da mídia. Não é? O pessoal tirou as imagens todas da igreja. Foi o concílio que mandou. O pessoal parou de rezar o texto. Não, hoje não reza mais o texto, porque o concílio mandou. Pararam de rezar o texto. Queimaram os confessionários. Acabou a bênção do Santíssimo, não tinha mais bênção do Santíssimo. Por quê? Porque o concílio mandou. E é tudo falso. Mas graças a Deus está voltando tudo isso. Graças a Deus, o Bento. Tanto o Papa São João Paulo II, como começou a pôr essas coisas em ordem, como principalmente Bento XVI, que também tinha sido o teólogo dele, né? Graças a Deus, colocou com seu magistério, explicando o que é, o que não é, com muita má interpretação. E muita gente foi vítima, como esses padres que o senhor falou aí, muita gente foi vítima da crise e acabou só sobrando. A igreja já passou por muitas crises, né? Desde o começo. As perseguições, as heresias, e o protestantismo, isso tudo já aconteceu, mas é a igreja mesma. Investidura leiga, teve muita... O imperador se metendo, Agora, aqui no Brasil, a crise pós-conciliar mais difícil foi exatamente em Campos, com o Dom Antônio, né? O que aconteceu? Explica um pouco para o povo e o que acabou surgindo. Hoje nós temos vários, vamos dizer, segmentos que separaram um pouco da igreja e que muitos voltaram, né? Tipo os arautos, por exemplo, parece que é um segmento que voltou. Explica um pouco toda essa coisa desde o começo, que eu penso que muita gente não entende. Então, houve esse choque, uma vez da igreja pós-conciliar, e que é interessante, tanto os modernistas, ultramodernistas, como os ultra-tradicionalistas, têm a mesma interpretação. O concílio foi uma ruptura. Interpretação errada. Ruptura, começou uma nova igreja. Então, considerando o concílio como uma ruptura, os modernistas diziam, tudo que está para trás não vale mais nada, comecemos tudo de novo. E os tradicionalistas diziam, bom, já que é uma ruptura, daqui para frente não vale nada, fiquemos só com o passado. As duas interpretações estão erradas, e todos consideram uma ruptura. E, na verdade, não é isso. Nós temos que considerar como sendo uma continuidade, corrigindo as falsas interpretações que muita gente dá. Então, nessa época, Dom Antônio de Castilho Maia foi nomeado para Campos em 1948. Foi o mesmo ano que o Papa Pio XII escreveu a Mediator Dei, a encíclica sobre a liturgia. E Dom Antônio sempre se pautou muito pela obediência ao magistério da igreja. O que ele passava para a gente era isso. E ele foi bispo de Campos durante 33 anos, até 1981. Bem, e ali ele conservou aquela tradição toda, disciplinar, o seminário, e também conservou a missa na forma antiga. Latim. Em latim e a forma antiga do rito romano. Achava, olha, isso não foi proibido, não pode ser proibido. E ele escreveu a Roma para o Papa e continuou. Ele continuou com a forma antiga. Então, em muitas igrejas de Campos, se celebrava a missa na forma antiga. Mas também muitas igrejas celebravam na missa atual. Então, Dom Antônio permitia as duas coisas. Embora ele, pessoalmente, celebrasse na forma antiga do rito romano. E não era proibido, né? Não era proibido. Agora, Bento XVI, quando ele escreveu o Sumorum Pontifice, ele disse que nunca foi proibido e nem podia ser a missa, porque a igreja não pode dizer que é proibido um rito que durou 400 anos adotado na igreja. Nem pode dizer que é um rito ruim, um rito que santificou a igreja durante 400 anos, muitos santos. Então, houve esse problema de crise, e houve essa separação, e essa separação durou de 86, mais ou menos, até o ano 2001. Portanto, demorou quase uns 20 anos, né? Isso aí.
Bom, aí em 2001 nós fizemos uma peregrinação a Roma e o Papa falou, olha, vamos resolver a situação, não pode ficar duas comunidades separadas. Nessa foto o senhor era padre? Eu era padre e João Paulo II novinho também, né? Nós dois novinhos. Aqui eu já era bispo, quando eu fui escolhido como bispo, fui lá agradecer ao Papa. E aqui com o Papa Bento XVI, também tomando a bênção, reconhecendo aí o primado, né? O bispo, ele governa a igreja junto com o Papa. E aqui eu estou celebrando junto com o Papa Francisco. Eu estive com ele também em Roma, conversamos bastante, e até fui a Roma, porque eu vi uma peregrinação sumário pontífica, eu até falei com ele que estava ali para isso, né? Aí ele falou uma observação interessante sobre a missa. Falei, ó, eu celebro a missa na forma antiga. Eu falei, claro, ele falou, eu sei. Aí eu falei, ele falou assim, olha, eu tenho medo da manipulação da missa antiga que possam usar contra o concílio, essas coisas. Eu falei, eu tenho o mesmo medo que Vossa Santidade. Por isso mesmo que eu estou aqui, para dar a correta direção daqueles que têm a missa na forma antiga. Porque não pode usar a missa contra o concílio, contra a igreja, contra o Papa. Isso seria um absurdo. Claro. Então, nós conservamos a missa na forma antiga porque é uma expressão litúrgica dos dogmas eucarísticos. Eu celebrei com o Papa Francisco exatamente para dizer, ó, Santo Padre, eu estou celebrando para mostrar que eu estou em comunhão com Vossa Santidade. Ele falou, que bom. Aí eu expliquei para ele isso. Eu também tenho cuidado para que não seja desvirtuada a nossa adesão à missa na forma antiga. Ele falou assim, olha, assim compreendida, a missa é uma das riquezas da igreja. A missa na forma antiga é uma das riquezas da igreja. Me disse ali ó, o Papa Francisco. E ele, como é um Papa antigo, viveu as duas realidades. Também. Então, essa questão, portanto, não se pode usar da missa contra a igreja ou contra o concílio. Bom, houve essa confusão toda lá em Campos. Aí houve a discussão sobre o concílio, sobre missa, etc. Enfim, e no ano 2001 fizemos uma peregrinação a Roma. O Papa, então, nos convidou, olha, gente, vamos resolver essa situação. E resolveu assim, nós escrevemos uma carta ao Papa, pedindo a ele perdão, se houve algum erro da nossa parte, que ele nos perdoe, nós queríamos ser católicos, unidos à igreja. O Papa chorou quando leu a carta, o cardeal que estava do lado, falou que chorou, ficou contente, e falou, olha, pois eu vou resolver essa situação e prometo para vocês uma resolução jurídica que dê para vocês a tranquilidade de vocês conservarem a missa na forma antiga e todo o ritual. Então deu 5 livros litúrgicos para nós, na forma antiga. Missal, ritual, pontifical, breviário e martirológico. Então, todos os 5 livros litúrgicos nós conservamos na forma antiga com a concessão que o Papa deu. E para dar uma estabilidade jurídica, ele criou a administração apostólica. O que é isso? É uma circunscrição eclesiástica, no direito canônico, entre muitas outras que existem na igreja. As circunscrições eclesiásticas são dioceses, prelazias territoriais, prelazias pessoais, administrações apostólicas territoriais, administrações apostólicas pessoais, e na Igreja Oriental nós temos as eparquias. A administração apostólica em Campos foi criada pelo Papa João Paulo II para todos os católicos daquela região que são ligados à forma antiga do rito romano, para poderem ficar em comunhão com a igreja e conservarem a missa na forma antiga. Foi uma solução salomônica, espetacular, resolveu o problema e a gente vive em perfeita comunhão. Eu me dou muito bem com o bispo diocesano, que é Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, meu amigo, meu irmão. Por exemplo, eu gosto dos dois ritos, porque eu fui coroinha na missa em latim. Né? No concílio eu tinha 15 anos de idade, então eu vivi muito tempo a missa antiga, na forma antiga. Eu gosto das duas. E aí, claro, outro privilegiado. E alguém lá de Campos como eu, para onde é que ele vai? Pode ir, é livre. Nas duas. Tem todas as igrejas possíveis, imaginárias, que pode ir. Não tem aquele negócio lá, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Não, nós somos católicos, isso é importante. Claro, aqueles que têm claro essa preferência, eu estou brincando, antiga, né? Vão lá. Aqueles que são já ligados à diocese, vão lá na outra, sem problema. Então, aí, resolver esse problema, a administração apostólica, ela consta de paróquias, cúria, seminário. Nós temos um seminário com quase 50 seminaristas. Tem bastante seminaristas? Bastante seminaristas. Aqueles que geralmente são dali da nossa região, mas os de fora também, que trazem cartas de apresentação do bispo próprio e do pároco próprio e que mostram, não, eu gostaria de também ser padre nessa forma. Também são aceitos. Então, tem 10 dioceses fora de Campos, onde os padres da administração celebram também e atendem a esses grupos de fiéis que desejam a missa na forma antiga, e a gente vai formando-os no bom espírito da igreja. Isso é muito importante. Foi o que eu prometi ao Papa Francisco, a gente fazer isso, e assim a gente fica tranquilo na igreja, seguindo a doutrina da igreja, conservando a tradição, a disciplina e conservando aquilo, principalmente a doutrina, né? Porque a igreja é una no governo, na doutrina e no culto. Unidade de governo, o Papa e os bispos. Unidade de doutrina, só tem uma doutrina. O Catecismo da Igreja Católica não só. De tudo, que é como se usa aqui. Terceiro, é a unidade de culto. Só existe um culto prestado a Deus. Existem várias formas litúrgicas. Por exemplo, os ritos orientais são em aramaico, em hebraico, aquelas formas todas. Diferente a forma litúrgica, mas a missa é uma só. É o mesmo sacrifício do Calvário renovado no altar. Então, a igreja tem a sua unidade de culto. Então, nenhum rito
católico consegue esgotar toda a riqueza que é a Santa Missa, né? Por isso que sempre vai encontrar algum defeito. Olha, esse rito podia ser desse jeito ou daquele outro, mas por isso tem essa multiplicidade de ritos na igreja. Dom Ivan, o senhor falou aí também em eparquia. Eu tenho certeza que muita gente não sabe o que é isso. Eparquia é o rito oriental. Por exemplo, Dom Edgar Madi é bispo maronita de São Paulo, porque os ritos orientais são muitos. O que é maronita? Maronita. Explica essas igrejas católicas orientais. São católicos. Maronita, Melquita, que são os gregos católicos. Em São Paulo também tem São Paulo tem a catedral Melquita, tem a catedral maronita, tem a catedral armênia, tem a catedral, e assim vários. São católicos. Todos católicos. Não confundir com os ritos orientais, que são cismáticos. Os ortodoxos. Os ortodoxos. Aí esses são cismáticos, são separados de Roma. Roma está sempre fazendo tudo para que eles voltem, né? Aliás, todos os cismáticos, a gente reza para isso. Mas esses aí que eu estou falando são católicos. Somente os maronitas, os melquitas, esses aí são armênios. Esses têm o rito católico. Então são formas orientais, são fundados também pelos apóstolos. Santo André fundou. Quer dizer que a eparquia é como se fosse uma diocese. É uma diocese da Igreja Católica Oriental. Oriental. Segue o rito oriental e é feita para aqueles católicos de rito oriental que querem aquele tipo de missa. Eles vão lá, a missa em árabe ou em aramaico, a consagração em aramaico. Uma vez na CNBB, Dom Edgar Madi celebrou, e eu celebrei com ele, em aramaico. Aí a língua de Jesus. Eu tive que ensinar para os bispos, olha, a forma é essa, porque senão não valia a missa, todo mundo tinha que falar a mesma palavra em aramaico. Aí eu damos o texto para cada um e todo mundo recitou, e foi a missa em aramaico, e a consagração, né? É bonita, mostrar a igreja, essa multiplicidade de riquezas litúrgicas. Que beleza, né? Isso aqui é bom, e todas elas dirigidas na mesma direção para Deus. E o católico não tem achismo, né? Eu acho que é assim, eu acho que não. O católico segue o experiência. O magistério da igreja. É o evangelho, né? Pronto, é o evangelho, exatamente. O que a igreja tem a dizer sobre isso? O grande mal é a ignorância religiosa. É verdade. E entre os católicos, a pessoa ignorante não sabe o que quer dizer as coisas e não sabe o que a igreja ensina. E fica, às vezes, ouvindo acusações da igreja e não lê o que está no catecismo, aquilo que a igreja ensinou. Ah, mas a igreja teve uma porção de problema. Teve, e tem até hoje. Não é como dizia o Fulton Sheen, não é? Teve problemas muito piores do que hoje, né? Quem conhece a história da igreja sabe que a igreja... Defeito, gente. Já teve... Tem muitos cristãos que são ruins, não tem? Nós, por exemplo, estamos aqui, né? Tem muitos cristãos que são ruins. Já teve bispo ruim, papa ruim. Como dizer, São Pedro, por exemplo. Por que Jesus escolheu São Pedro? Porque ele é exatamente a figura da igreja. Um homem bronco, um homem ignorante, um homem que aconselhou Jesus a não ir para o Calvário, um homem que depois negou Jesus. Mas esse homem é a pedra. Esse que Jesus escolheu para ser a pedra. Ele amava para mostrar Jesus. Que ele amava Jesus, ele era sincero e que a pedra é Jesus que sustenta essa pedra. Portanto, por isso que eu sempre digo, eu até escrevi um artigo sobre isso. Se houvesse um conclave hoje, Pedro não teria a menor chance de ser eleito Papa. Não, ninguém ia votar nele. Não votar daquele jeito. E Jesus escolheu esse. Então, a igreja é divina. Eu fico impressionado, depois de Pedro ter negado Jesus 3 vezes, na hora que Jesus mais precisou dele, Jesus mantê-lo como Papa. Exatamente, o confirmou. É realmente chocante. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. É chocante. É a igreja divina. Você tem que dar graças a Deus, você é católico. A igreja é divina. Com todos esses problemas que já teve. Nenhuma outra religião pode dizer isso. Ah, mas a igreja teve problema na Idade Média. Teve. E daí? Foi quem? Foi o protestante? Não, porque eles não existiam. Foi a igreja católica, foi ela que existia desse tempo todo. Então, claro, a barca de São Pedro não vai afundar nunca. Ela conta com a presença de Nosso Senhor e com a garantia de nunca falir. Banco pode falir, empresa pode falir, a igreja não vai falir, é infalível. Dom Rifan, uma coisa impressionante em Jesus é que ele só trabalhou com gente humilde. Porque no tempo dele tinha filósofos, tinha generais, tinha os Sênecas da vida, os Sócrates da vida, mas escolheu para pai um carpinteiro. Escolheu para mãe uma mulher lá do fim do mundo, né? Né? E ele nasceu os apóstolos também. Numa gruta. Isso tem tudo a ver com o mistério da redenção. Claro. Não somos nós que fazemos nada. Virtude cristã por excelência, junto com o amor, é humildade. Se você começa a achar que você vale alguma coisa, você está tomando o lugar de Deus. E a ele que pertence a honra e a glória de Jesus vai ensinar isso. Porque o pecado de Adão e Eva não foi vontade de comer maçã nenhuma, foi pecado de desobediência, porque eu quero sereis como deuses. Você que vai ser o juiz do bem e do mal. Orgulho, né? Orgulho, pecado de orgulho. Por isso que o novo Adão começou ensinando a humildade. E ele ficou dos 33 anos que Jesus viveu aqui, 30 anos ele passou na sua vida oculta. Alguém poderia perguntar, mas por que eu sou 3 anos só evangelizando e 30 anos, o que ele ficou fazendo esses 30 anos? Ficou fazendo, naquela capitania, o caixão para sepultar nosso orgulho. É isso que ele ficou fazendo ali. 30 anos para isso. 3 anos para ensinar todas as virtudes e 30 para ensinar a humildade.